TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é quinta-feira, 22 de maio, e você vai ver a seguir. Crazy Park fecha acordo com 2 vítimas de acidente em brinquedo no Parque de Itaipava. Uma vítima morreu e outra ficou ferida em colisão entre uma moto e carro em Petrópolis. Polícia Federal apreende cerca de 1 tonelada de drogas e prende motorista na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Estado do Rio confirma mais 2 mortes por febre do Oropus. Polícia Civil realiza operação para capturar envolvidos em ataque a homem em situação de rua em Teresópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Parque de Diversões Crazy Park fechou acordo com 2 das 3 vítimas do acidente, que aconteceu no brinquedo Expresso do Amor no início deste mês, quando a atração estava instalada no Parque de Itaipava, aqui em Petrópolis. Apesar dos acordos, a equipe jurídica do parque ainda não fez contato com a família do jovem, que morreu no acidente. A empresa de parques de diversão Crazy Park entrou em acordo com as 2 jovens que ficaram feridas no dia 3 de maio no acidente que aconteceu no brinquedo Expresso do Amor, que estava instalado no Parque Municipal Paulo Ratz, em Itaipava. De acordo com o advogado da empresa responsável pelo brinquedo, os termos foram assinados nos dias 8 e 9 de maio. Mas os processos ainda estão em fase de homologação. Em meio aos acordos, ficou determinado que uma delas receberia R$23 mil e a outra R$40 mil. Apesar desses acordos firmados, os advogados do Crazy Park apontam ainda que estão tentando contato com a família de João Vitor Souza Trindade da Silva, o jovem de 19 anos que morreu no acidente. Mas, apesar disso, de acordo com os advogados, a empresa está à disposição da família para prestar qualquer tipo de assistência. Aí, rapaziada, eu vou falar pra vocês, não vem nesse brinquedo do parque não, valeu? Tô aqui agora, o menor acabou de morrer ali na porta do brinquedo, tá? O bagulho ali parece que soltou, menor. O menor foi voando na porta do brinquedo até o brinquedo parar. O acidente aconteceu na madrugada do dia 3 de maio, nas dependências do Parque de Itaipava, em Petrópolis, no mesmo fim de semana em que estava sendo realizada a Expo Petrópolis 2025. Na ocasião, os jovens foram atendidos no local e encaminhados para o hospital, onde João morreu devido a múltiplas lesões. Aquela foi a primeira vez em que o parque atuou na cidade. Depois do acidente, aconteceram perícias da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no local, e durante as análises foram identificadas algumas irregularidades nos brinquedos do parque. A Câmara dos Vereadores da cidade criou uma comissão especial para fiscalização e acompanhamento de eventos em Petrópolis, e um projeto de lei foi aprovado para ampliar as exigências para a concessão de alvarás de funcionamento de parques em Petrópolis. Uma decisão provisória urgente da 4ª Vara Civil de Petrópolis determinou que todas as atividades da empresa Crazy Park fossem suspensas em Petrópolis e em qualquer outra cidade do Brasil. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em uma colisão entre um carro e uma motocicleta em Petrópolis na tarde desta quarta-feira. O acidente foi registrado próximo ao terminal rodoviário de Correias.
Os vídeos que circularam pelas redes sociais mostraram a atuação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil no local. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma motocicleta colidiu contra um carro e resultou na morte de uma pessoa. A outra vítima foi encaminhada para um hospital da região e o estado atual de saúde não foi informado. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira, na estrada União Indústria, na altura de número 2820, próximo ao terminal rodoviário de Correias. Na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Federal prendeu em flagrante um caminhoneiro que transportava mais de 960 quilos de drogas na rodovia Presidente Dutra. O caso aconteceu próximo ao município de Resende e contou com a participação da Delegacia de Repreensão a Drogas, o DRE. De acordo com as autoridades, os entorpecentes estavam escondidos em meio a uma carga de peças automotivas. Entre os 965 quilos de drogas encontrados pela polícia estavam maconha e skunk, uma variante da erva cannabis. No local, o caminhoneiro de 38 anos foi preso em flagrante. Segundo as investigações, o veículo saiu do estado de São Paulo e tinha como destino comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, área sob influência de facções criminosas, onde a droga seria distribuída. A ação foi resultado de uma operação realizada pela Polícia Federal, coordenada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o DRE. Após a apreensão, o homem, a carga e o veículo foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. O homem foi preso em flagrante, sendo conduzido ao sistema penitenciário estadual, onde irá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Mais 2 mortes por febre do Oropouche foram confirmadas nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Núteus. As vítimas são 2 mulheres, uma moradora de Macaé, com 34 anos, e outra de Paraty, na Costa Verde, com 23 anos. As 2 tiveram os primeiros sintomas da doença em março deste ano, foram internadas e morreram dias depois. A febre do Oropouche é uma doença viral transmitida pelo inseto Culicoides paraensis, conhecido como maruim, mosquito-pólvora ou polvinha. É uma arbovirose, como a dengue e a chikungunya, que se manifesta com febre alta, dor de cabeça, dores musculares e articulares e em casos que podem gerar também complicações como meningite e a encefalite. Os 2 casos ocorreram há mais de 2 meses e são episódios isolados. Desde então, não houve novos registros de casos graves, internações, nem novos óbitos relacionados à febre do Oropouche nas cidades em que aconteceram as mortes, Paraty e Macaé. Neste ano, até o dia 21 de maio, o estado registrou 1.581 casos e 3 óbitos pela doença. Os municípios que mais concentraram notificações de casos suspeitos são Cachoeiro de Macacu, com 649, Macaé, com 502 e Angra dos Reis, com 320. Em 2024, foram registrados 128 casos confirmados da doença, com predominância na cidade de Piraí. E nesta terça-feira, a polícia realizou uma operação para capturar os envolvidos no ataque a um homem em situação de rua em Teresópolis. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Sherman. Segundo os agentes, o crime aconteceu no dia 14 de abril, no bairro Bom Retiro, em Teresópolis. O objetivo da ação desta terça-feira foi cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra menores infratores. As investigações apontam que os presos sujeitaram a vítima a um tribunal do tráfico e espancaram um homem em situação de rua até que ele ficasse inconsciente. De acordo com as autoridades, o motivo seria uma discussão da vítima com um traficante do Morro do Alemão, na zona norte do Rio. Os policiais da delegacia de Teresópolis conseguiram identificar os envolvidos por meio de câmeras de segurança. Como resultado da ação, 3 pessoas foram presas pelo crime de homicídio e 3 adolescentes foram apreendidos por ato infracionário no bairro de São Pedro. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura de Petrópolis construirá a unidade da saúde na Coronel Veiga. Homem é preso com grande quantidade de drogas em 3 dias. Petrópolis terá que adequar plano de saneamento básico. Mais de 5 milhões de títulos de eleitores foram cancelados. A audiência pública debate instalação de delegacia especializada de atendimento à mulher em Petrópolis. 6º ponto de entrega voluntária de coleta seletiva é instalado em Petrópolis.
Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a Prefeitura de Petrópolis publicou um decreto declarando a desapropriação de utilidade pública de 2 imóveis localizados na Rua Coronel Veiga, números 1413 e 1359. O decreto foi publicado na quarta-feira, dia 14, no Diário Oficial. A desapropriação dos terrenos tem como objetivo a construção de uma nova unidade de atenção especializada em saúde, como parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, em parceria com o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. No entanto, a escolha do local gera preocupações. A área situada às margens do rio Quitandinha é conhecida por seu histórico de alagamentos, principalmente em períodos de chuva. Em abril deste ano, Petrópolis registrou fortes chuvas que afetaram toda a cidade. A Rua Coronel Veiga foi um dos pontos atingidos.
O local ficou mais uma vez tomado pela água, o que impossibilitou a passagem de qualquer tipo de veículo. Já em janeiro de 2024, também após fortes chuvas, o rio subiu quase 2 metros acima do nível da rua. Para a Aline, que trabalha em uma concessionária próxima ao terreno, nesse ponto é mais difícil de alagamentos afetarem os estabelecimentos. É difícil chegar até aqui, né? Só quando chove muito, muito mesmo. E aí enche bastante lá, mas aqui não costuma nem entrar aqui na loja. Tanto que da última vez que entrou foi na chuva de 2022, que foi uma chuva fora da curva, e aí encheu realmente. Mas aqui não costuma encher muito, não. Ela conta ainda que mesmo o local não sendo afetado diretamente, os arredores são prejudicados com as enchentes quando chove. O ruim é que o acesso fica limitado, né? Tanto para quem vem do centro como quem vem do Quitandinha, porque ali também costuma encher, né? Com mais frequência. Mesmo diante dos riscos, o governo municipal declarou os imóveis como de utilidade pública para fins de desapropriação. O decreto autoriza a Procuradoria-Geral do município a iniciar o processo, seja por via amigável ou judicial. A área total desapropriada ultrapassa 21 mil metros quadrados, divididos entre 2 terrenos próximos. Segundo o decreto, a construção tem como objetivo ampliar o acesso à saúde no município. Para a Lúcia, a chegada de uma unidade de saúde será boa para os moradores da região. Se for para melhoria, né? Se realmente for funcionar, eu acho uma boa, né? Porque nós estamos precisando, né? Um homem foi preso com uma grande quantidade de drogas em Três Rios. Os policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar receberam uma denúncia e encontraram todo o material no apartamento do autor. O caso ocorreu na terça-feira. Policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar, quando em patrulhamento, receberam uma denúncia que uma grande quantidade de entorpecentes estaria sendo armazenada em uma residência no bairro Ponto Azul, em Três Rios. Os agentes foram até o local e o dono do imóvel confessou para os militares que ele estava com todo o material entorpecente na residência e autorizou a entrada dos policiais. Ao ser questionado sobre a procedência do material, o homem alegou que pertencia a um traficante de Levi Gasparian e que ele havia pegado as drogas em troca de uma dívida que o traficante tinha com ele. Os policiais, ao entrarem na residência, encontraram 280 pinos de cocaína de R$ 25, 71 pinos de cocaína com inscrição escama de peixe CV50, 1.014 pinos de cocaína de R$ 20, 151 pinos de cocaína de R$ 50, 1,4 kg de cocaína em um saco plástico, além de uma balança de precisão, R$ 71 em espécie, 2 réplicas de arma de fogo e material de indolação. O homem foi encaminhado para a delegacia de Três Rios e foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Todo o material foi apreendido. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra a Prefeitura de Petrópolis, a Companhia Municipal de Desenvolvimento, a CONDEP, e a concessionária Águas do Imperador, para que as partes cumpram as regras do novo Marco Legal do Saneamento e revisem um contrato fechado entre os órgãos referente ao serviço de água e esgoto. Conforme análise do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o serviço de água e esgoto estão irregulares por não possuir metas específicas de universalização e regulação junto a uma agência reguladora infranacional, ou seja, instituições que regulam os serviços de saneamento básico. De acordo com a ação civil, o Plano Municipal de Saneamento Básico, o PMSB, não é revisado desde 2018, embora a lei exija revisão periódica. O contrato com a empresa Águas do Imperador não foi devidamente ajustado às exigências do novo Marco Legal do Saneamento. Além disso, não há metas claras e detalhadas sobre a universalização do serviço de água e esgoto até 2023, conforme determina a lei. O município chegou a informar em 2024 que a empresa responsável pela revisão do Plano de Saneamento Básico estava em fase de elaboração e seria executada em 2025. A Prefeitura havia informado também que a CONDEP ficaria responsável por fiscalizar Águas do Imperador e que a empresa estaria realizando o cadastro junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o que não aconteceu. Na ação, o Ministério Público solicita que a Justiça obrigue o município e os demais órgãos a revisarem o Plano Municipal de Saneamento Básico de forma adequada, a regularizarem o contrato com Águas do Imperador de acordo com as normas do novo Marco Legal do Saneamento e fiscalizarem os serviços de água e esgoto.
No documento, o Ministério Público propõe algumas penalidades em caso de descumprimento das obrigações em relação ao município e à CONDEP. O valor exato da multa vai ser definido pelo juiz da causa. São sanções, são multas aplicadas a essas entidades caso eles não cumpram. O pedido do Ministério Público foi de 1 ano para eles cumprirem contratos para ter essa amplitude de legalidade. A advogada destaca também as penalidades em relação à empresa Águas do Imperador. Caso eles não cumpram, primeiro eles vão também sofrer multas. E caso eles continuem não cumprindo, eles podem, inclusive, perder a concessão aqui em Petrópolis da Águas do Imperador, junto ao município. Além disso, para os petropolitanos, o valor atual cobrado pelo serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município não é justo. Eu acho muito injusto porque eles cobram direitinho, né? Eles sabem cobrar. E quando é o nosso direito, principalmente quando falta água, quando falta alguma coisa, né? A gente tem que... não é igual o que eles fazem, é injusto. Tá caro, principalmente o esgoto. Acho que está bem alta, né? Nem toda a água realmente é tratada e o valor mínimo é muito alto, né? José Antônio, morador da cidade, destacou que tem pagado contas de água muito caras. Tem água que eu pago até R$400, 280, 350. Aí coloquei uma válvula de ar lá para ver se para um pouco, né, de vir tão alta assim a conta. Os petropolitanos também afirmaram que o tratamento de esgoto realizado aqui não é adequado. Acho que não. Acho que os bairros precisam de uma atenção melhor. Quando a gente vai para alguns lugares, você passa por poças e o cheiro também incomoda um pouco. Eu acho que deveria ser melhor estudado. Romeu relatou que em alguns pontos da cidade é possível notar o cheiro do esgoto. Nossa rede de esgoto é falha, né? E, inclusive, tem alguns trechos da cidade que você vê os dejetos saindo pelo rio. Muito triste. A esquina do museu e o terminal rodoviário chega a ter o odor forte, insuportável cheiro. Frente à ação, o município terá que promover a revisão do PMSB no prazo máximo de 1 ano, definir uma agência reguladora municipal no prazo de 30 dias, adequar e regularizar o contrato de prestação de serviços de água com a concessionária ao novo marco do saneamento com meta de universalização no prazo de 30 dias, além do município e da CONDEP adequarem o contrato de esgoto também em 30 dias. Quem teve o título cancelado pela Justiça Eleitoral ainda pode requerer a regularização do documento, evitando, assim, impedimentos como de votar e ser votado. O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 5 milhões de títulos foram cancelados, pois os detentores faltaram às 3 últimas eleições de votação obrigatória e não justificaram a ausência ou pagaram a multa estipulada pela legislação. Além de não poder participar do pleito, seja votando ou sendo votado, o cidadão com o título cancelado fica sujeito a uma série de impedimentos, não podendo tomar posse em concursos públicos, renovar matrícula em instituições de ensino pública ou tirar passaporte. Para regularizar, o eleitor deve primeiro checar a situação do título, presencialmente no cartório eleitoral de cada domicílio eleitoral ou no autoatendimento pela internet. Se for confirmado o cancelamento, o cidadão pode protocolar um requerimento para que o documento seja regularizado fora do prazo. É necessário justificar, de preferência com provas documentais, a ausência nos pleitos de comparecimento obrigatório ou pagar as multas correspondentes. Também não adianta somente cumprir as exigências, sendo necessário também preencher o requerimento específico, seja no próprio cartório ou no autoatendimento online. A verificação e o cancelamento de títulos irregulares ocorrem sempre em anos não eleitorais, como forma de manter atualizado o Cadastro Nacional de Eleitores, conforme determina a legislação eleitoral. A Câmara Municipal de Petrópolis promoveu no início desta semana uma audiência pública para discutir a necessidade da instalação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAN, no município. O encontro reuniu vereadores, representantes do Executivo, especialistas, autoridades policiais e membros da sociedade civil. A audiência foi realizada na Câmara Municipal de Petrópolis na segunda-feira e o principal foco foi debater políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência, com ênfase na criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município.
Atualmente, Petrópolis não conta com uma estrutura especializada para acolher mulheres em situação de violência, o que dificulta o acesso a medidas protetivas e ao registro de ocorrências de forma segura e humanizada. O presidente da Câmara, o vereador Júnior Coruja, apresentou dados alarmantes sobre a violência contra a mulher na cidade. Em 2024, a Polícia Militar de Petrópolis registrou mais de 14 mil chamados relacionados à violência contra a mulher. Um aumento significativo em relação aos 13.687 chamados de 2023. O Centro de Referência e Atendimento à Mulher, CRAM, de Petrópolis, que oferece o apoio psicológico, jurídico, social às vítimas, totalizou 1.876 atendimentos de vítimas de violência doméstica. Durante a audiência, também foram destacados importantes instrumentos legais já aprovados, como a lei que prevê o aluguel social para mulheres em situação de vulnerabilidade, a criação de lavanderias comunitárias e o banco de empregos voltado a vítimas de violência doméstica. Tais medidas buscam garantir a autonomia e a reinserção social dessas mulheres. A audiência foi marcada por uma mobilização e consenso sobre a urgência da instalação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Petrópolis. A nova estrutura será essencial para oferecer atendimento especializado e acolhedor para as mulheres que enfrentam a violência, para garantir o acesso à justiça. Também foram debatidas propostas como a inserção do tema da violência doméstica nos currículos escolares, a importância da capacitação dos profissionais que atuam na rede de atendimento e a promoção de campanhas permanentes de conscientização, para que mais mulheres se sintam encorajadas a denunciar os agressores. Júlia Casamasso destacou a importância da criação da delegacia. Mas que elas também tenham acolhimento, orientação e segurança. E é nas DEANs que elas conseguem isso. Pela primeira vez, serem ouvidas sem julgamento, com respeito e com dignidade. A secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres e secretária-chefe de gabinete, Rosângela Stumpf, destacou a importância da DEAN para Petrópolis, mas reforçou que o enfrentamento à violência contra a mulher exige uma rede completa de apoio. Tem que ter uma rede de apoio à mulher e não adianta também só termos a DEAN se a gente não tiver, né, toda uma estrutura para estar acompanhando essa mulher. No Dia Mundial da Reciclagem, 17 de maio, foi inaugurado o 6º ponto de entrega voluntária de coleta seletiva em Petrópolis. A iniciativa faz parte do projeto Conexão Verde da empresa OpenSat e tem como principal objetivo estimular a reciclagem e a conscientização ambiental. Localizado no bairro da Posse dos Coqueiros, em Secretário, o novo ponto instalado pelo projeto oferece à população mais uma alternativa prática e segura para o descarte de resíduos recicláveis e materiais que exigem destinação adequada. O objetivo é reduzir a emissão de lixo da cidade, tornando Petrópolis uma cidade lixo zero. Além disso, a ação também contou com um plantio de 50 mudas de árvores, que foram doadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O projeto Conexão Verde conta com a adoção de mais de 20 caçambas de lixo, distribuídas por toda a cidade. Os pontos de entrega voluntária de coleta seletiva contam com caçambas corretas de vidro, metal, plástico e papel, para tornar a reciclagem mais eficiente. Além da instalação do novo ponto, o local também conta com internet gratuita e 3 câmeras de segurança. O gestor da OpenSat, César Magno, fala que a medida tem como objetivo reforçar a segurança do local com câmeras que capturam imagens de carros. Além das câmeras comuns de fiscalização da lixeira, vamos ter as câmeras de leitura de placa. Ela consegue pegar um carro até 120 km por hora, a gente consegue detectar a placa no escuro também. Na ultimação do projeto, foram instalados pontos de coleta seletiva em Pedro do Rio, Secretário e Itaipava, contando com a adição de caçambas específicas para vidro. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição faz agora um rápido intervalo.
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E, gente, hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro Correio Esportivo. Então vamos agora conferir os destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E olha, nessa edição a gente vai focar nos jogos dos cariocas na Copa do Brasil, Europa League, Bola de Ouro e Brasileirão. Começamos com as fortes emoções da Copa do Brasil, que na realidade só foram fortes para o Vasco. Isso porque o Cruz Maltino avançou nos pênaltis contra o Operário após ceder o empate por 1-1 praticamente no último minuto do jogo em São Januário. Para se classificar, o time da Colina contou mais uma vez com o Léo Jardim, que pegou 3 cobranças na disputa de pênaltis. Toledo, uma classificação que para o vascaíno foi uma prova de vida ali, porque foram fortes emoções, hein? E mais uma vez, como você mesmo disse, Léo Jardim sendo totalmente decisivo na Copa do Brasil para o Vasco. Ele é um goleiro, não dispensa comentários, joga barbaridades e mais uma vez foi, carregou o Vasco, né? Exatamente. A questão do Vasco é que ele é muito frágil, muito vulnerável. Porque se não fosse por isso, o Léo Jardim seria, sem menor dúvida, uma peça frequente na convocação da seleção brasileira, pelo menos na minha visão. Porque de goleiro brasileiro que a gente tem, ele é um dos melhores aqui no Brasil e é, sinceramente, um negócio impressionante. A gente nessa partida teve algumas outras coisas. Ryan fez o gol do Vasco, foi uma falha do goleiro, uma falha da zaga, mas ele acertou um chute bem forte. E depois a gente teve uma situação lá com o Lloyd Augusto, jogador do Vasco, inacreditável. Fernando Diniz coloca ele no jogo, logo chama ele para dar instrução, ele vai. Aí chama ele de novo para dar mais instrução. Aí ele começa a fazer um gesto como se o Diniz falasse demais. Que realmente é verdade, e né? se recusou a ir falar. E era a primeira vez que ele jogava com o Fernando Diniz. Aí para piorar, depois ele vai, acerta um belo chute, o goleiro defende. E ele bota a mão na orelha. Como se fosse um gol. Um golaço. Foi o primeiro gol sem comemoração. Mas não foi gol. Mas não foi gol. E aí depois ele perde a bola e o Vasco toma o gol do empate nos últimos lances do jogo. E ele faz o pênalti decisivo. E ele faz o pênalti decisivo, que o Operário depois perde o pênalti final, mas ele que faz o pênalti que realmente coloca lá. Eu queria destacar, Toledo, só uma última coisa desse jogo do Vasco. Pablo Verratti jogou mal durante o jogo, não foi uma boa partida do Verratti. Mas na cobrança de pênaltis, o Vasco esteve na vantagem, viu virar a cobrança, realmente os dois jogadores do Vasco perderam pênalti,
Paulo Henrique e também o João Vitor. E tinha um lance e o Operário estava indo para o pênalti decisivo. Era só eles fazerem o gol que acabava o jogo. O Vasco ia ser eliminado. Só que aí o Verratti e jogadores do Vasco, o Tietchan, inclusive falaram isso na zona mista. O Verratti criou uma confusão proposital, tirou totalmente a concentração do time do Operário. E aí o jogador perdeu o pênalti e o Léo Jardim saiu como herói no final das contas, pegando mais 2 cobranças. Realmente uma noite importante para esse time. Cara, isso aí pode até ser taxado como errado, antiético, mas para mim faz parte do futebol e foi uma técnica que ele usou e deu certo. Exatamente. Mas a gente tem que destacar também que o Vasco sofreu desnecessariamente, né? Sem dúvida nenhuma. O Vasco estava com um desgaste ali, não jogou bem. Foi um jogo que realmente não foi bom. O Operário teve certos momentos do jogo, teve até mais posse de bola que o Vasco. Exatamente, mas eu queria destacar também, Toledo, que a gente tem que falar dos outros times, a gente não tem muito tempo, mas que a gente já tinha comentado, que o Operário entre os times que os cariocas iam jogar era o melhorzinho, era o mais complicado, então realmente a tendência foi cumprida. E a vida dos outros cariocas foi bem mais tranquila. O Fluminense goleou o Aparecidense por 4-1, jogando fora de casa. O Fluminense até tomou um susto e saiu atrás do placar, mas Samuel Xavier, Ganso, Everaldo e um gol contra viraram para o tricolor. E o Flamengo ganhou bem do Botafogo da Paraíba no Maracanã. O rubro-negro teve início relâmpago, com Pedro, Danilo e Varela marcando no primeiro tempo. Na segunda etapa, Everton Cebolinha fez o outro gol do Flamengo. O placar final da partida foi 4-2, e sendo que um dos gols do Botafogo da Paraíba foi uma aplicação da lei do ex com Henrique Dourado. Toledo, realmente foram 2 goleadas ali, 2 times que o Fluminense não jogou tão bem, mas é que são 2 times que a diferença era muito grande. Era muito grande a diferença, então realmente essa diferença se mostrou ali e foram vitórias tranquilas. O do Flamengo foi tranquilo também, eu assisti o jogo, muito tranquilo. O Flamengo abriu logo 3 gols ali no início do jogo, sofreu 2 gols, mas dava pra ver que os jogadores não tinham a querência ali, né? Os jogadores não estavam muito afim de jogar, porque, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, é um time mais fraco. E assim, já estava praticamente encaminhado, ainda mais por decidir o jogo no Maracanã. O Flamengo ainda sofreu o gol do Henrique Dourado, que meteu uma mini ceifada ainda. Realmente foi ali uma mini ceifada, mas depois ele não quis comemorar. Ficou até engraçado a situação. E destacar, Toledo, também que o Flamengo, logo que fez um monte de gol, no iníciozinho do segundo tempo fez bastante troca para realmente mexer no elenco, porque tem que rodar e a classificação já estava garantida. Mas então a vida do Flamengo. Um calendário Exatamente. E o elenco do Flamengo permite isso. Exato. O Flamengo tem muitos jogadores para justamente não passar aperto em uma situação como essa. Então, classificação tranquila. Do Fluminense também. A do Fluminense também. O Fluminense ainda tomou um sustinho, porque quando ele começou perdendo de 1-0, e esse 1-1 no placar agregado levava para os pênaltis. Só que aí depois o time do Renato Gaúcho foi desaflorando e conseguiu fazer 4 gols. Inclusive teve um golaço do Ganso. E realmente um jogo bem tranquilo para o Fluminense. Não foi uma super atuação, levando em consideração o Aparecidense. Mas daquele negócio também, mesma situação do Flamengo. Não tava ninguém se matando para jogar, porque realmente era um jogo mais tranquilo. Não vale a pena, Não vale a pena. E olha, a gente não vai falar do jogo do Botafogo, porque o jogo do Botafogo ainda vai ser realizado na quinta-feira, hoje, 9h30 da noite, contra o Capital. Mas a classificação do Botafogo já está mais do que encaminhada, ganhou o primeiro jogo por 4-0, então a vida do Glorioso está muito tranquila. Isso aí, não tem nem muito o que comentar, né? O Botafogo já tá classificado. Exatamente, a não ser que aconteça uma zebra, que não é impossível. O Botafogo já está na próxima fase, junto com os outros 4 cariocas. Muito bom ver o futebol carioca, pelo menos todo mundo chegando ali nas oitavas. E falando de outro jogo que já aconteceu, mas fora do Brasil, o Tottenham venceu o Manchester United por 1-0 e é campeão da Europa League 2024-2025. O gol da partida foi marcado por Brennan Johnson em um chute bizarro para trás. Inclusive, com esse chute aí, com esse gol, o Tottenham se tornou o primeiro time da história a vencer um título europeu sem acertar um chute no gol. Esse título também encerrou uma sequência de 17 anos do time inglês sem vencer nenhum troféu. Toledo, a gente sempre fala que o futebol europeu isso, o futebol europeu aquilo, mas que jogo feio, hein? A gente sempre costuma falar muito bem, mas esse jogo aí não refletiu o que a gente sempre espera de grandes jogos, de finais como essa. Inclusive, tem se tornado muito comum nas finais de Champions League e Europa League. Parece que todo mundo entra ali com medo
1-0 já ganha o título, como foi esse jogo. Parece que ninguém tenta aplicar o futebol que apresenta em toda a temporada. É verdade, Toledo, mas eu queria destacar que é realmente uma tendência que a gente está tendo nesses últimos anos, mais partidas com os placares um pouco mais fechadinhos, né? 1-0, no máximo 2-0 ali, então realmente está um negócio mais complicado. Mas nessa situação a gente tem que ver que realmente era esperado, porque o Tottenham e o Manchester United, apesar de serem grandes times, eles são os 16º e 17º colocados da Premier League, com a pontuação que, inclusive, no Brasileirão, ambos seriam rebaixados. Nenhum deles tem mais do que 40 pontos, então foi uma temporada terrível para os dois no Campeonato Nacional. E para o United terminou de uma forma muito pior. Exatamente. O Tottenham, essa posição ali não vai ser nem lembrada, porque, né? Vai jogar Champions League. Já na Champions League, é a mesma classificação que a pessoa que vai ficar em 5º ou 4º lugar lá no Campeonato Inglês vai ter, então a vida deles está resolvida. Ali foi uma pedrinha no meio do caminho, foi mas a classificação... Grêmio, né? Já aconteceu muito Grêmio. Exatamente, exatamente. Olha, a gente tem que destacar o Son, que tá 10 anos no time 10 anos no Tottenham, só foi agora ganhar seu primeiro título. E, inclusive, Tottenham tinha ali o Kane e o Son, uma ótima dupla, dois grandes jogadores que nunca tinham conseguido ganhar título. Separaram os caminhos, o Kane saiu do Tottenham, o Son continua lá. O Kane ganhou o primeiro título da carreira dele, que ele era um enorme jogador, muito bom jogador de futebol mesmo, só que não tinha título nenhum. Esse ano ganhou o campeonato alemão com o Bayern. E o Tottenham, que perdeu seu grande craque mesmo, ganhou seu primeiro título ali, depois de um longo tempo, sem o seu craque. Então, realmente, os caminhos, às vezes, eles surpreendem. Hugo, e para finalizar, eu destacar as partidas dos jogadores do Tottenham. O Cuti Romero, zagueiro argentino, uma catimba danada o jogo inteiro, bem argentino. E o Richarlison fez essa catimba no ataque. Os dois, para mim, foram os destaques. O Richarlison era muito criticado até pelos torcedores do Tottenham e foi vangloriado ali totalmente, foi substituído numa salva de palmas. Exatamente. Richarlison, que inclusive começou jogando no lugar do Son. Então, realmente uma situação interessante. E o Richarlison, que também é o primeiro brasileiro a ganhar um título pelo Tottenham, então uma grande conquista. E olha, aproveitando que nós estamos falando do futebol europeu, a France Football divulgou que a entrega da Bola de Ouro desta temporada vai ser realizada no dia 22 de setembro. Toledo, a gente tem que ver aí que realmente agora a gente já tem uma data e a gente tem brasileiro nessa disputa. Isso aí, o Rafinha fez uma temporada absurda, Vinícius Júnior, que já ganhou, inclusive na minha visão era para ter ganho no ano passado, não ganhou, não foi tão bem essa temporada. E olha, que pode definir essa Bola de Ouro é a final da Champions, que vai ser no final do mês. É verdade, a gente tem a final da Champions ali, que a gente tem um jogador que eu vejo como que tem uma possibilidade de brigar ali com o Rafinha e com os outros jogadores do Barcelona, que é o Rafinha, o Lamine Yamal e o Pedri, que são três dos melhores jogadores dessa temporada. Nossa senhora, exatamente. Que temporada. E o PSG, eu acho que se o Dembélé ganhar, se o PSG realmente ganhar a Champions, o Dembélé tem uma chance. Se a Inter de Milão ganhar, vai ficar com um desses três do Barcelona, porque na minha visão eles jogaram o melhor futebol do mundo. E olha, a gente tem que destacar aqui o Lamine Yamal, porque a gente teve ano passado a polêmica do Vinícius Júnior perder a Bola de Ouro para o Rodri, que realmente foi uma situação complicada, muito polêmica, muita gente não entendeu. Só que se o Rafinha perder a Bola de Ouro para o Lamine Yamal, a gente não vai poder criticar. Porque, apesar dos números do Rafinha serem melhores, o futebol que joga o Lamine Yamal é um negócio assustador com 17 anos. Eu acho que isso aí é uma discussão muito boa. Inclusive, qualquer um dos dois pode ganhar. Mas, para mim, eu torceria, claro, pro Rafinha, que é brasileiro. Mas, para mim, o Rafinha ainda... Cara, o Lamine Yamal ainda vai ganhar umas 6 bolas de ouro daí, esperando. E, cara, para mim, o Rafinha nessa temporada, eu acho que foi mais decisivo. Eu acho que o Rafinha... que é aquela situação, acho que o Rafinha foi mais eficiente, mais efetivo, o Lamine Yamal foi mais mágico. É uma situação ali, vamos fazer uma comparação ruim, mas uma situação Messi-Cristiano Ronaldo. Isso aí. Que o Cristiano Ronaldo podia ser até mais eficiente, mas o Messi era mais mágico. Exatamente. É uma situação parecida ali, mas qualquer um dos dois que ganhar, eu acho que está bem justo, porque os dois estão jogando muito futebol, é uma situação impressionante. Então, dia 22 de setembro já temos o encontro marcado, vamos ter que comentar mais um pouquinho ali nas vésperas ou um pouquinho depois. E olha, gente, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente está de volta na próxima edição. Um beijo.
Gente, fica tranquilo que na próxima edição nós estaremos de volta trazendo as principais notícias. Vamos falar, é claro, entre o clássico entre Vasco e Fluminense, que vai ser realizado nesse fim de semana. Também vamos falar de Flamengo e Palmeiras, tem muito jogo bom, então é só esperar, porque logo logo estaremos de volta trazendo as principais notícias do mundo dos esportes. Muito obrigada, meninos, pelas informações. A gente se vê na próxima edição do Correio Esportivo. E você vai ver no próximo bloco. Cláudio Castro lança campanha com Renato Aragão para celebrar investimento histórico de R$1 bilhão na cultura do Rio. Balcão de emprego da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 66 vagas para esta semana. Número de vagas do Concurso Público Nacional Unificado 2025 sobe para 3.652. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e o governo do estado lançou nesta terça-feira uma campanha publicitária para celebrar o maior investimento da história na cultura fluminense, R$1 bilhão. A iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Comunicação Social e Publicidade, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, é estrelada pelo ator e humorista Renato Aragão, que iniciou a trajetória artística no estado do Rio de Janeiro. Durante o evento, Castro anunciou a realização de um novo concurso público para o Teatro Municipal, reforçando o compromisso do governo com a valorização e renovação das instituições culturais do estado. Na abertura do evento, realizado no Palácio Guanabara, foi exibido o vídeo da campanha. O humorista recebeu uma homenagem especial do governador Cláudio Castro, da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa e do secretário de Comunicação Social e Publicidade. É um grande orgulho que a gente tem terminar a obra do MIS, uma obra que parecia que nunca ia terminar e está bem pertinho de terminar, reformar o Teatro Municipal, reformar diversos outros teatros. A gente fica feliz porque é um legado que a gente está deixando, é um legado para a cultura. Desde 2021, o governo do Rio destinou cerca de R$700 milhões para mais de 450 projetos culturais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Cerca de R$100 milhões foram destinados para as obras de construção, reforma e modernização de espaços culturais em todas as regiões do estado. O governo também lançou mais de 65 editais. Em 2024, foi lançado um pacote adicional de R$70 milhões para intervenções em equipamentos históricos, como o Teatro Municipal, o Parque Lage, a Casa França Brasil e o Museu da Imagem e do Som, onde as obras estavam paradas há 10 anos e agora se aproximam da conclusão. Se ficar falando aqui, a gente vai falar muito tempo, mas é mais de R$1 bilhão não gasto. R$1 bilhão investido na cultura, investido nos equipamentos. Só da notícia queria me convidar. Eu nem dormi de noite, eu fiquei muito feliz com essa alegria. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 66 oportunidades de emprego para esta semana. Os candidatos podem realizar o cadastro de currículos no site da Prefeitura. São 49 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para ajudante de produção, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, balconista de laticínios, balconista, frentista, locutor de rádio, mecânico de manutenção, operador de centro de usinagem com comando numérico e serralheiro. O balcão desta semana também conta com uma vaga destinada a pessoas com deficiência para auxiliar de serviços gerais. A lista completa de vagas e exigências está disponível no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Lá, os candidatos também podem fazer o cadastro dos currículos. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, aderiu à segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CNU. Com a adesão, agora o número de órgãos federais participantes do certame subiu de 35 para 36. A confirmação foi dada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na terça-feira. Os aprovados para as vagas listadas vão compor o quadro funcional do Ministério da Gestão para atuar em diversos estados e no Distrito Federal. Na última semana, o governo federal já havia publicado a portaria que autoriza a convocação de mais de 4.300 aprovados em cargos que não têm um curso de formação inicial como etapa do certame.
Com a autorização dada pelo governo federal, 16 órgãos federais, entre eles o próprio Ministério da Gestão e da Inovação, têm a possibilidade de fazer a nomeação e dar posse aos novos servidores. A expectativa do Ministério é que essas nomeações sejam publicadas ainda em maio. Já os cerca de 2.300 candidatos participantes dos 9 concursos de formação inicial, do chamado Enem dos concursos, ainda precisam ser aprovados nas provas objetivas desta última etapa do certame, para terem os resultados homologados pelo governo federal. A terceira e última etapa do CNU tem caráter classificatório e eliminatório. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Pessoal, amanhã já é sexta-feira, tá chegando o fim de semana e todo mundo fica sempre na curiosidade e expectativa para saber como vai estar o tempo. Por isso, já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai trazer para a gente as informações do tempo nas cidades da nossa região serrana nesse primeiro dia de fim de semana ou último dia útil da semana. Oi, Toledo, uma boa tarde. E aí, como é que vai estar a previsão para esta sexta-feira? Chegou a previsão do tempo tão esperada para sexta-feira. Mas olha só, começando nossa previsão com Nova Friburgo, onde a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens. E chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia deve ser de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. E à noite pode ser chuvoso. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Em Petrópolis, fechando a região serrana, a sexta vai ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. E à noite, provavelmente vai ser chuvosa. Os termômetros na cidade imperial devem marcar a mínima de 15 e a máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, a sexta deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e à noite, com pancadas de chuva. As temperaturas na cidade devem ficar entre mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E como sempre, finalizando a nossa previsão, o dia pode ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com muitas nuvens. As temperaturas na cidade no centro-sul podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Ou seja, na nossa região centro-sul vai estar um pouquinho mais quente, tanto em Paraíba do Sul quanto Três Rios, mas aqui na região serrana vai estar um pouquinho mais tranquilo e a chuva finalmente vai chegar. É isso aí, né, Toledo? A gente já tá aí, já pode dizer que quase 10 dias, se não quase 15 dias sem chuva aqui em Petrópolis. Então, assim, é típico do outono, mas a chuva estava meio quietinha. E amanhã, provavelmente, ela vai aparecer aqui na região serrana e, como sempre, sul do estado um pouco mais quente. Dias típicos de outono. Muito obrigada, Toledo, pelas informações. E esta foi a previsão do tempo para sexta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou ainda para o nosso WhatsApp, DDD 249 9323 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta com muita informação. Eu espero por vocês a partir de 1 da tarde. Temos um encontro marcado, hein? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.